nos libertou do império das trevas. Vamos abrir a palavra de Deus em 2 Timóteo. Segunda carta de Paulo a Timóteo. Capítulo 3, versículos 14 ao 17. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Vamos orar mais uma vez em nome de Jesus. Deus eterno, santo e poderoso, nós louvamos o teu nome, exaltamos, engrandecemos a ti mais uma vez nesta noite. Agradecidos pela tua bondade, graça, misericórdia, compaixão, ó Deus, se é a causa de estarmos aqui, ó Senhor, que é a causa de não sermos consumidos. Senhor eterno, muito obrigado por virmos à tua casa nesta noite, chamada casa de oração. Muito obrigado, ó Deus, pelo andamento do culto até aqui, por cada hino que foi entoado, ó Deus, por cada oração feita. Ó Senhor eterno, que o Senhor nos continue, ó Deus, a estar conosco nesta noite, nos ajudando, ó Deus, a compreender a tua palavra. Ó Espírito Santo, fala aos nossos corações com poder. Senhor eterno, o Senhor sabe, ó Deus, o quanto nós somos necessitados da tua palavra, ó Deus, o quanto nós somos necessitados de ouvir as verdades eternas. Por isso nós rogamos ao Senhor, nos fala, ó Deus, que nós possamos, ó Deus, ouvir, ó Deus, dar ouvidos, entender, compreender a tua vontade para nós. Nos fala com poder, nos ajuda, ó Deus, porque nós precisamos que o Senhor nos abra o entendimento, nos abra os olhos e os ouvidos, para que nós compreendamos as verdades espirituais, as verdades eternas. Em nome de Jesus é o nosso rogo e clamor. Amém. Então, irmãos, o apóstolo Paulo, escrevendo a segunda carta ao irmão Timóteo, aquele que ele vai chamar de meu filho na fé, lá no versículo 1, o apóstolo Paulo chama ele de ao amado filho Timóteo, ao endereçar esta carta a Timóteo. Então o apóstolo Paulo, ele escreve esta carta para dar orientações a Timóteo, para fazer com que Timóteo não se abata com as dificuldades que ele estava vivendo ali naqueles dias. Então o apóstolo Paulo, ele escreve a Timóteo, ele chama a atenção e alerta Timóteo sobre os falsos mestres e seus ensinamentos errados. No início do capítulo 3, versículos 2 ao 4, Paulo alerta Timóteo acerca disso. Vamos ler o versículo 1, 2 e 3. Do 1 ao 4. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Então, o apóstolo Paulo, ele mostra a Timóteo, ele dá uma lista a Timóteo de algumas das características daqueles que perturbam a igreja de Deus, que perturbam a igreja. E o apóstolo Paulo mostra a Timóteo aqui que os problemas deles iam muito além dos erros teológicos.
os falsos mestres não tinham apenas erros teológicos, que já é muito grave, mas eles ainda tinham essa lista de pecados e outros mais, né? Então o apóstolo Paulo mostra a Timóteo, os homens estão assim. Agora, nos últimos dias, como nós sabemos, os últimos dias da vinda de Cristo, até o retorno dele segunda vez, é chamado de últimos dias, né? Esse período, esse tempo. Então, o apóstolo Paulo diz, olha, Timóteo, nos últimos dias os homens serão assim. As pessoas serão assim. Nós teremos falsos mestres. Nós temos falsos mestres, né? Porque eles estavam ali naqueles dias, nos dias que Paulo escreve a Timóteo. É interessante, o apóstolo Paulo está já no fim da sua vida. Ele está preso e ele escreve a Timóteo, animando Timóteo, encorajando Timóteo a não se abater, a não desanimar diante dos falsos mestres, diante dos ensinamentos errados, distorcidos da palavra, que os falsos mestres falavam e ensinavam. E o apóstolo Paulo mostra no versículo 5 que o grande perigo dos falsos mestres é que eles parecem ser cristãos. Versículo 5 aqui do capítulo 3. Diz, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. Então, o grande perigo dos falsos mestres, irmãos, é porque eles não vêm dizendo, eu sou um falso mestre. Nos dias de Paulo, nos dias de Timóteo, eles não vinham assim como nos dias de hoje, também não é assim, não vem assim. Eles vêm disfarçados, eles vêm com aparência boa, tendo forma de piedade, diz o texto. Diz Paulo a Timóteo, eles têm forma de piedade, mas eles são mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Final do versículo 4 aí. Então, irmãos, o Senhor Jesus vai alertar também acerca disso, acerca de termos cuidado com os falsos mestres. Lá em Mateus 7, quem quiser abrir, pode abrir comigo. Mateus 7, versículo 15. Mateus 7,15, o Senhor Jesus, falando aos seus discípulos, ele os alerta acerca dos falsos mestres a terem cuidado. Versículo 7, capítulo 7, Mateus, verso 15. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Versículo 21 ao 23, continua dizendo assim, nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Então, irmãos, o Senhor Jesus alerta acerca dos falsos profetas, dos falsos mestres, dos falsos ensinadores. Ele diz, olha, muito cuidado, porque eles têm uma boa aparência. Eles vêm como alguém que é bonzinho, que é legal, que é correto, mas eles são lobos devoradores. Na verdade, eles estão preocupados apenas com seu ventre. Eles não estão nem aí para o Senhor, não estão nem aí para a igreja de Cristo, não estão nem aí para o povo de Deus. Então, nós precisamos rogar a Deus que nos ajude a ter muito cuidado, que nos ajude a estarmos fundamentados nas Escrituras, a estarmos mergulhados nas Escrituras. E quando vier ensinamentos errados, ideias erradas, ideias que não estão de acordo com a vontade de Deus,
ainda que meio que mascaradas, ainda que pegue trecho das Escrituras, que pegue versículos das Escrituras, que pegue partes de versículos, porque muitas heresias são formadas assim. Pessoas que não estão nem aí para Deus, pegam a palavra de Deus e a distorcem, não interpretam como ela deve ser interpretada. A própria Bíblia, ela vai se explicando. À medida que nós vamos lendo, nós vamos compreendendo. E a Bíblia, toda a doutrina bíblica, ela nunca está sozinha em um local, ela está espalhada em toda a Escritura. Todas as doutrinas bíblicas, elas estão espalhadas em toda a Bíblia. Estão presentes, estão claras em toda a Escritura. Então, mas está na Bíblia. Não. Temos que ter muito cuidado, não é só estar na Bíblia. Tem muitas coisas que estão na Bíblia, que Deus colocou na Bíblia, não para que nós peguemos e façamos igual, mas para que nós olhemos, percebamos o erro que o homem, que a mulher de Deus cometeu e não façamos a mesma coisa. Está para nós como um exemplo negativo, que nós não devemos praticar, mas que nós devemos nos distanciar. Quando homens de Deus mentem, quando homens de Deus acabam errando, praticando adultério, como Davi, então não são exemplos para nós seguirmos, são exemplos para nós nos distanciarmos, para nós ficarmos de olho bem aberto. O exemplo de José do Egito é um bom exemplo no sentido de que José, quando estava diante do pecado, José não quis nem brincar com o pecado. José correu, José caiu fora. E nós temos que ter muito cuidado e lembrar desses bons exemplos como o de José. Não brincar com coisa séria, não achar que eu estou bem, que eu sou forte, que eu não vou cair, porque nós estamos sujeitos a cair, nós estamos sujeitos a pecar, nós somos pecadores, nós temos que ter muito cuidado. A nossa confiança nunca deve estar em nós, mas sempre em Deus. Então, que o Senhor nos ajude a não cairmos nas palavras bonitas de falsos mestres, mas que o Senhor nos dê discernimento espiritual, nos dê a capacidade, que nós busquemos a cada dia nas Escrituras aprender mais de Deus, para que nós estejamos vacinados de certas coisas que venham nos apresentar. Então o apóstolo Paulo diz a Timóteo, no versículo 10 e 11 do capítulo 3, voltando a 2 Timóteo, o apóstolo Paulo diz: tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino. Então, nos versículos 10 e 11, o apóstolo Paulo diz: tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, que variadas perseguições tenho suportado, de todas, entretanto, me livrou o Senhor. Então o apóstolo Paulo, ele traz a lembrança de Timóteo, essa verdade ou essas verdades, e ele diz: tu, porém, tens seguido de perto a minha vida, a minha labuta, Timóteo. Tu tens seguido de perto. E ele escreve, irmãos, com o propósito de encorajar e animar a Timóteo, como eu já disse, na luta contra os falsos mestres, mostrando que havia passado por várias perseguições, mas que o Senhor tinha livrado ele de todas. O apóstolo Paulo coloca diante de Timóteo aquilo que Timóteo já sabia, trazendo à lembrança de Timóteo essas verdades. Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino,
procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, esperança. O apóstolo Paulo, ele escreve lá no início do capítulo 3, e ele fala, olha, Timóteo, nos últimos dias, está assim a coisa, está desse jeito. Falsos mestres, falsos homens, ensinando coisas erradas, vivendo de uma forma totalmente distorcida, dizendo-se de Deus, mas fazendo totalmente contrário à vontade de Deus, dizendo-se de Deus, mas não vivendo a palavra de Deus. Aí o apóstolo Paulo deu a lista, como nós vimos, e agora ele diz, tu, porém, os homens estão assim, Timóteo, os falsos mestres fazem desse jeito, tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, fé, propósito, longanimidade. No versículo 11 ele diz, as minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra. E esses 3 locais que o apóstolo Paulo cita aqui, Antioquia, Icônio e Listra, o apóstolo Paulo sofreu em toda a sua vida, né? Aqui também nessas cidades. O apóstolo Paulo foi alguém que que levou várias surras. O apóstolo Paulo foi alguém que foi apedrejado, deixado como morto, e não foi morto nesse episódio, né? O apóstolo Paulo sofreu naufrágio, o apóstolo Paulo sofreu muitas coisas por conta do evangelho, por conta de pregar as verdades de Deus, por viver as verdades eternas. O apóstolo Paulo, ele foi preso várias vezes, algumas vezes pela causa de Cristo. E o apóstolo Paulo, ele diz, Timóteo, você tem acompanhado de perto, você sabe, eu tenho sofrido perseguições. Que variadas perseguições tenho suportado. De todas, entretanto, me livrou o Senhor. Então, o apóstolo Paulo era perseguido sempre por amor a Deus, por amor a Cristo, por fidelidade ao Senhor, por não se deixar levar por as coisas que vinham como novidade ali, mas apegado sempre às Escrituras, à verdade de Deus. E o apóstolo Paulo, como ele diz aqui, sofreu variadas perseguições, mas suportou, e de todas o Senhor o livrou. Então, nós vemos, irmãos, que o apóstolo Paulo é alguém que é exemplo, foi exemplo para Timóteo, para os cristãos da época, e é exemplo para nós. Nós não devemos ter o apóstolo Paulo como um santo, nós não devemos idolatrá-lo, mas nós temos que pegar o exemplo do apóstolo Paulo e como um irmão em Cristo, o bom exemplo de Paulo, e buscarmos sermos homens e mulheres de Deus, assim como foi o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele diz que o morrer para ele era lucro, e o viver era Cristo. O apóstolo Paulo diz já, perto da sua partida aqui, no versículo, aqui no capítulo 4, né, no versículo 7, ele diz assim, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Então o apóstolo Paulo, ele chega a dizer para os irmãos para serem imitadores dele, assim como ele era imitador de Cristo. Então, é alguém que entendeu a vontade de Deus e que vivia a vontade de Deus, que não media esforços ou se esforçava muito para obedecer ao Senhor, mas era alguém de coragem, era alguém que, mesmo preso, estava sempre pensando na obra, pensando na obra de Deus aqui na terra, sempre pensando nos irmãos, sempre escrevendo aos irmãos. Nas cartas do apóstolo Paulo nós vamos ver ele dizendo que lembro-me sempre de ti nas minhas orações, tenho lembrado de vocês. Então, o apóstolo Paulo estava sempre preocupado com a igreja, sempre preocupado com o povo de Deus, sempre preocupado em proclamar as boas novas de Cristo Jesus. Em Filipenses, o apóstolo Paulo diz que,
por estar preso, ele conseguiu proclamar o nome de Cristo a toda a guarda pretoriana. Então, soldados que mantinham Paulo preso, que estavam guardando Paulo, eles ouviam o evangelho, eles ouviam as boas novas de Cristo Jesus. Paulo preso por pregar o evangelho, mas Paulo não desanimava, não se deixava abater pelas dificuldades, pelas intercorrências da vida. Mas Paulo, firme em Cristo, sabendo que essa verdade, ou as verdades do evangelho, são eternas, é a palavra de Deus e precisava ser proclamada, custasse o que custasse. Nós precisamos pegar para nós essas orientações e os conselhos que Paulo dá a Timóteo e buscar viver cada vez mais de acordo com a vontade de Deus, de acordo com as Escrituras. Então o apóstolo Paulo, no versículo 12, ele diz assim: ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos, mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Então todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Não foi só lá no início da igreja cristã. Não foi só com Jesus, não foi só com os primeiros seguidores de Cristo, não foi só por aqueles que foram chamados de cristãos lá no iniciozinho da igreja cristã. Ainda hoje, muitas pessoas têm sofrido perseguição por conta de proclamarem, por conta de dizerem que são cristãs, simplesmente por isso. Em muitos países, perseguição de morte. Nós lembramos, às vezes dizemos assim, mas os irmãos do passado sofreram tanto. Lembrando da igreja primitiva, que realmente a igreja foi perseguida. Muitos irmãos morreram, esquartejados, crucificados de cabeça para baixo, tendo suas cabeças cortadas, sendo lançados para as feras, para os touros, para os leões, no Coliseu de Roma, né, os espetáculos com os cristãos, com as famílias de crentes, pessoas sendo devoradas pelas feras, servindo de tocha viva no Jardim de Nero, por exemplo. Então, sofreram, sim, com certeza, mas não parou. Ainda hoje, muitos irmãos sofrem por proclamarem a fé em Jesus. Muitos homens e mulheres de Deus têm sofrido em outros países por se dizerem crentes, por se dizerem seguidores de Jesus. Nós não temos hoje no Brasil uma perseguição a ponto de morte, mas nós temos já perseguição na questão cultural, na questão intelectual. E nós vemos muitas ideias que são contrárias à vontade de Deus. As pessoas querem enfiar em nossas mentes, querem que nós não só respeitemos, não só tratemos bem as pessoas, mas eles querem que nós compreendamos e apoiemos muitas mentiras. Nós não podemos. Pela manhã, o pastor Hernandes Dias Lopes, no vídeo, ele dizia, na pregação, que está lá em Romanos, no finalzinho de Romanos, que não só os que fazem estão errados, mas aqueles que apoiam o erro também estão errados. Eu vou abrir lá em Romanos, no finalzinho do capítulo 1, só para me ler esse versículo.
Romanos 1, 32. E diz assim: ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Então o apóstolo Paulo também, escrevendo aos Romanos, ele começa a falar que os homens, eles sofrerão a ira de Deus por conta dos seus pecados, por conta por causa de não dar glória ao Criador, por causa de não reconhecer Deus como Criador, porque não enxergaram a glória do Todo-Poderoso e não deram glória ao Senhor, mas fizeram para si imagens, ídolos, de acordo com a sua própria vontade e querem viver de acordo com o seu próprio desejo pecaminoso. E Deus os entregou a sua inclinação para o que é errado, né, para o pecado. Então, o versículo diz que nós não devemos nem fazer e nem apoiar os que praticam, né, pecados. Nós devemos mostrar as verdades eternas, nós precisamos mostrar a verdade de Deus, nós respeitamos, graças a Deus, o Senhor nos dá a graça de respeitar as pessoas, nós precisamos respeitar as pessoas, mas respeitar não quer dizer que eu não vou mostrar o que a Bíblia diz sobre essa ou aquela atitude. Então, nós precisamos mostrar as verdades eternas de Deus. No versículo 12 que eu li, de Romanos 3, diz: ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Todas as vezes que nós falamos a verdade, que nós mostramos nossa posição diante dos erros da sociedade, nós vamos ser perseguidos, nós vamos ser taxados de religiosos, de fanáticos, de pessoas que não amam, e as pessoas dizem: não, mas Jesus é amor, e você não está mostrando amor nenhum. Não, pelo contrário. Quando nós mostramos o erro, quando nós mostramos qual é o que a Bíblia diz acerca desse ou daquele erro, nós estamos tendo amor por as pessoas. Nós estamos mostrando para elas que elas estão erradas e que elas precisam sair desse erro. Então tem muitos pecados que as pessoas hoje em dia querem tornar normal. Ideologia de gênero, né, o homossexualismo e outras coisas mais. A sociedade, a mídia quer nos colocar na mente das pessoas, da sociedade inteira, quer enfiar a goela abaixo. Mas eu sou cristão. A Bíblia diz isso acerca desse assunto. Então eu preciso falar a verdade, pregar a verdade, mostrar o Evangelho. Esse mesmo Evangelho que o apóstolo Paulo tanto pregou e foi perseguido e sofreu, mas não se abateu. Precisamos, irmãos, estar firmes, amando ao Senhor acima de todas as coisas. E aí, independente do que vier, nós vamos enfrentar. Se nós precisamos rogar a Deus que nos ajude, que nos capacite. Quando se vier perseguições mais pesadas, que nós possamos estar prontos para enfrentá-las. É bem possível que nós peguemos muito mais perseguição do que temos hoje, né? Perseguições mais sérias. Ou nossos filhos, ou nossos netos, mas nós temos que pregar a palavra, temos que mostrar a verdade eterna, as verdades eternas. No versículo 14 do capítulo 3 diz: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste. O versículo 15: e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Então o apóstolo Paulo começa a dar algumas exortações a Timóteo agora, e ele usa a mesma expressão, tu, porém. E ele diz a Timóteo, ele mostra a Timóteo a responsabilidade que Timóteo tem de resistir aos falsos mestres, e usa novamente essa expressão,
Tu, porém, ele diz, permanece naquilo que aprendestes. Nós precisamos permanecer naquilo que nós aprendemos. No Evangelho de Cristo Jesus. Simples, mas verdadeiro. Nós precisamos rogar ao Senhor que nos ajude a sempre estar contentes com essa simplicidade que é a palavra de Deus. A palavra de Deus ela é simples. Todo mundo tem a capacidade de entender, de compreender. Nós não precisamos de novidades. Muitas pessoas, muitas igrejas têm se envolvido em coisas erradas, procurando novidades para atrair os jovens, procurando algo legal, algo que seja atrativo. Mas tudo aquilo que fere os princípios da palavra de Deus, nós não podemos abraçar. Nós precisamos abrir mão, nós precisamos deixar de lado. Nós precisamos continuar na simplicidade das Escrituras. O Senhor deu a sua palavra ao seu povo, deu a sua palavra a nós. A Bíblia é tido como um livro, por muitos, um livro antigo, um livro ultrapassado, mas nós sabemos que a palavra de Deus é a verdade e é sempre atual. Nós sabemos que a palavra de Deus, como a própria diz, tudo vai passar, mas ela não passará, ela permanece. Então, irmãos, nós precisamos permanecer naquilo que nós aprendemos, assim como o apóstolo Paulo orienta a Timóteo a permanecer naquilo que ele aprendeu, naquilo que ele foi inteirado. E ele diz, sabendo de quem o aprendeste e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Então, Timóteo, de quem Timóteo aprendeu? O apóstolo Paulo diz, olha, permanece naquilo que aprendeste. Aquilo que você aprendeu e que desde a infância você aprendeu. No versículo 5, versículo 4 e 5 do capítulo 1 de 2 Timóteo, diz assim, lembrado das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria pela recordação que guardo da tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti. Então, Timóteo aprendeu acerca do Evangelho. Timóteo aprendeu as verdades de Deus com a sua avó, com a sua mãe e também com o apóstolo Paulo, né? Mas desde a infância ele aprendeu com a sua mãe, com a sua avó, que eram cristãs, que eram mulheres de Deus. O apóstolo Paulo diz que aquela fé que habitou, ele diz que pela recordação, do versículo 5, pela recordação que guardo da tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice. Então elas eram mulheres de Deus, que viviam a vontade de Deus, que praticavam a vontade de Deus e que ensinavam Timóteo aquilo que era correto, conforme as Escrituras. Nós precisamos fazer isso com os nossos filhos, com os nossos sobrinhos, com os netos, aqueles que já têm netos. Nós precisamos ensiná-los conforme a vontade de Deus. Nós precisamos mostrar as verdades eternas de Deus. Nós precisamos ensiná-los o que é que a Bíblia diz, como é que Deus ensina acerca deste ou daquele assunto. Tem muitas coisas que o mundo nos mostra com uma roupagem diferente. Por exemplo, a Páscoa, o Natal. Então, são datas comemorativas que o mundo nos ensina de forma errada, distorcida, que estão na Bíblia, que nós vemos, por exemplo, a Páscoa na Bíblia, mas o mundo ensina de uma forma totalmente diferente, totalmente distorcida, e nós temos que ensinar as crianças corretamente como é que
a Bíblia ensina, o que é que a Bíblia diz. Então, muitos assuntos sobre a vida, nós precisamos ensiná-los. No versículo 16 diz que toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então a palavra de Deus, ela precisa ser a base para nós. Nós aprendemos que a palavra de Deus é a nossa bússola, é o nosso livro de regra, de fé e prática, mas nós precisamos ter isso no nosso dia a dia, nós precisamos viver isso no nosso dia a dia, nós precisamos ter ela como realmente a nossa bússola, como o livro que nos direciona, sendo a palavra de Deus, nos mostra o que é verdade, nos ensina sobre as mentiras que nós temos que ter muito cuidado para não cair, nos orienta como devemos proceder nisto ou naquilo, como nós devemos proceder nas situações da vida. A palavra de Deus nos orienta a nos relacionarmos com as pessoas. Ensina o pai na relação com o filho na relação com os pais. Ensina a nos relacionarmos na sociedade, ensina a nos relacionarmos com o nosso patrão, ensina o patrão a se relacionar com o funcionário. Então a palavra de Deus nos orienta acerca de tudo que nós viermos a pensar. A palavra de Deus nos orienta, nos ensina, e nós precisamos apenas lê-la, nós precisamos apenas nos aprofundar nela, nós precisamos apenas rogar a Deus que nos ajude a ler, a ouvir, a observar, a viver, a colocar em prática. Tiago vai dizer que nós não podemos ser ouvintes negligentes, mas operosos praticantes da palavra. Nós precisamos praticar a palavra. Não adianta nós sabermos o que é correto, nós precisamos viver o que é correto, nós precisamos agir, nós precisamos fazer, nós precisamos não só proclamar o Evangelho com a voz, com as palavras, mas, acima de tudo, com a nossa vida de prática diária, todos os dias, todos os momentos. Nós precisamos rogar a Deus, ao Espírito Santo de Deus, que nos faça lembrar sempre de que eu sou cristão e eu preciso proclamar a Cristo, eu preciso mostrar a Cristo Jesus, eu preciso que as pessoas olhem para mim. Como já disse um homem de Deus, nós precisamos ser Bíblias ambulantes. As pessoas precisam olhar para nós, enxergar diferença e ver diferença, porque se nós não tivermos diferença, o Evangelho não fez nada em nós. Se nós nos dizemos cristãos e não vivemos de forma diferente do mundo, de forma diferente como a sociedade prega, se nós não formos diferença, nós não fomos convertidos. Nós estamos nos enganando, nós estamos enganando a nós mesmos, porque a Deus ninguém engana. Porque as pessoas, ninguém engana. Então nós precisamos viver as Escrituras. Ela é inspirada por Deus, não é uma palavra de homem, mas é a palavra de Deus, inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Então a palavra de Deus, ela tem o poder de nos ensinar, repreender, corrigir e educar. E nós precisamos usar ela em nós, precisamos usar ela no nosso lar, nós precisamos usar ela, o marido com a esposa com o marido, com os filhos, com os pais, nos relacionamentos. Nós precisamos. Toda a Escritura é inspirada por Deus. O versículo 17 diz: para que o homem de Deus seja perfeito, perfeitamente habilitado para toda boa obra.
Então, o apóstolo Paulo, ele chama a atenção de Timóteo nesta carta. Ele traz ânimo a Timóteo. Diz, Timóteo, não desanime. Fique firme naquilo que você aprendeu. Firme no Evangelho de Cristo Jesus. Não abaixe a sua cabeça diante das perseguições, diante das dificuldades, diante dos falsos mestres, dos falsos ensinos, mas continue firme em Cristo Jesus, olhando para o alvo, para o autor e consumador da fé, que é Cristo Jesus. E nós precisamos, irmãos, abraçar essas verdades. Precisamos permanecer naquilo que nós aprendemos na palavra de Deus, nas verdades eternas de Deus, no Evangelho de Cristo Jesus, as sagradas letras que podem nos tornar sábios para a salvação. O homem de Deus, é através da palavra que ele é perfeito, que ele é aperfeiçoado e habilitado para toda boa obra. Que o Senhor nos ajude a amar ao Senhor acima de todas as coisas, amar a sua palavra. Hoje é o dia da Bíblia e nós temos o grande privilégio de termos a palavra de Deus em nossas mãos. Muitas pessoas têm várias Bíblias em suas casas e nós temos a liberdade de andar com as nossas Bíblias na rua, de falar de Cristo para as pessoas. Nós não temos nenhum impedimento hoje. Por mais que sejamos criticados, por mais que as pessoas nos ofendam de vez em quando, com uma palavrinha ou outra, que a gente fica, se sente ofendido, mas nós temos plena liberdade de falar as verdades de Deus, de proclamar a Cristo, de andar com as nossas Bíblias, de ler as nossas Bíblias. Que nós possamos aproveitar isso, que nós possamos aproveitar, porque nós temos essa liberdade e podemos fazer. Só nos basta disposição, só nos basta vontade, só nos basta querer. Que o Espírito Santo de Deus nos ajude, nos capacite, nos dê força, nos use com poder no seu serviço para vivermos o Evangelho acima de tudo. Em casa, no lar, no trabalho, na escola, onde quer que nós estejamos. Em nome de Jesus. Vamos fazer uma breve oração, agradecendo a Deus pela misericórdia e graça dele. Senhor eterno, nesta noite nós queremos te agradecer, ó Deus, mais uma vez, pela tua bondade, pela tua graça, pela tua misericórdia, pela tua compaixão, ó Senhor. Nós te agradecemos, ó Senhor, porque apesar da nossa dificuldade, ó Deus, apesar das nossas limitações, o Senhor nos agracia com a tua palavra. O Senhor, ó Deus, nos mostra a tua vontade, nos mostra o teu querer. Que o Senhor nos ajude, ó Pai, a guardar em nossos corações, a usar no nosso dia a dia a tua palavra, o teu evangelho, tudo aquilo que o Senhor tem nos mostrado, tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado. Que o Senhor esteja abençoando a cada um dos irmãos. Que o Senhor esteja abençoando a cada morador dessa cidade, ó Deus. Que o Senhor esteja nos ajudando a viver para o louvor da tua glória. Em nome de Jesus. Amém.